Continuamos o nosso programa de hoje e, se você só ligou agora, nós estamos conversando com o ex-prefeito de Natal, pré-candidato, Carlos Eduardo Alves. Participe aí com a gente, tem gente já participando aqui. Vou ler rapidinho aqui a participação do Raimundo Nonato da Lagoa do Mato. Ele parabeniza o entrevistado e diz assim, esse aí é o cara, viu? Opa, quem é ele? O Raimundo Nonato. Aqui Obrigado, Raimundo, muito obrigado. Nós temos aqui a participação, ele não se identificou, mas já ficou claro no bloco anterior, é do partido de Ciro Gomes, então, e já falou aqui também o posicionamento sobre Bolsonaro. Temos a pergunta do João Maria, que é servidor público estadual, e pergunta se for candidato ao governo, caso eleito, fará o pagamento dos atrasados. Já está lá na frente, viu, João? O João Maria fará o pagamento dos atrasados dos servidores de 2018? Isso é uma obrigação, não é? Infelizmente, o Rio Grande do Norte ainda continua com os salários atrasados, uma folha atrasada. Vamos esperar aí que a governadora Fátima Bezerra resolva isso, porque já passou um pouquinho até do tempo disso ter sido resolvido, né? A Rosineide do Costa e Silva, ela diz o seguinte, o ex-prefeito afirma que o PT jogou o país em uma grave crise social e econômica. E hoje, como percebe o país com mais de 15 milhões de desempregados e uma das maiores inflações dos últimos anos? É verdade. Quem é ela? Rosineide. Rosineide, é verdade. Nós estamos verificando que a inflação voltou. Veja aí o preço dos alimentos, com aumentos absurdos. Veja aí o preço do gás de cozinha. Veja o aumento da energia, né? Veja o aumento do combustível. Infelizmente, a gente vê o presidente da República, ao invés de estar enfrentando esse grave problema, porque a inflação não pode voltar para o Brasil, que ela já está se instalando, o presidente fica discutindo voto impresso, voto eletrônico, não é? Uma coisa já vencida. Há 25 anos, a gente está fazendo eleição com um progresso enorme com a votação eletrônica, não é? Não existe essa possibilidade de urnas devassadas, né? E agora essa proposta é derrotada no Congresso, aí o presidente já quer fazer o impedimento de 2 ministros do Supremo, quer dizer, toda semana, todo mês é um confronto, tá certo? E o Brasil com a inflação voltando. Então, é um período realmente muito preocupante para todos nós brasileiros. Prefeito, o que o senhor poderia fazer de diferente se o senhor, em 2018, tivesse sido eleito governador do estado do Rio Grande do Norte no enfrentamento à pandemia? Olha, o primeiro dever de um governante é defender a vida das pessoas. Nós, nesta pandemia, nós tivemos um problema muito sério, que foi a má condução, a condução até irresponsável do governo federal, né? Negacionista, aquela história de quem tomar a vacina, a mulher vai criar barba, o homem vai falar fino, né? O próprio presidente sem usar máscara, causando aglomeração. E, infelizmente, agora, como a CPI está mostrando, corrupção na vacina, né? Corrupção na vacina, no Ministério da Saúde. Então, essa condução realmente dificultou o Brasil no enfrentamento desta pandemia. Mas, graças a Deus e graças à ciência, né, a vacina já está aí e nós, com essa vacinação crescendo, eu acho que o governo do estado tem que dar toda a prioridade a isso, porque essa doença surpreendeu a medicina. A medicina estava completamente despreparada para o enfrentamento dessa doença. Não existe remédio comprovado cientificamente para enfrentar essa doença. Só temos a vacina. E eu acho que a vacina já chegou muito tarde no Brasil, mas antes tarde do que nunca, não é?
e que o Brasil se consciente. Eu ia, na realidade, como governador, ia brigar por essas vacinas, né? Conscientizar as pessoas para tomar a vacina, né? Porque é a única forma que a gente tem para vencer essa pandemia, que, infelizmente, essa pandemia ainda vive e ainda é mutante. É mutante. É preciso a gente tomar muito cuidado. Eu, pelo menos, perdi familiar, perdi amigos de infância, não é? Perdi amigos de uma vida inteira que tiveram a vida interrompida por esse vírus criminoso, não é? É um momento de muita tristeza, de luto, não é? Mas, por outro lado, a vacina está aí, não é? E nós temos que fazer com que essa vacina avance o mais depressa possível, porque é a única forma consistente que a gente tem para enfrentar essa doença. Como é que o senhor avalia a gestão de Fátima Bezerra e esta disputa entre governadores e o presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia? Olha, eu, no lugar da governadora, eu faria diferente, né? Eu faria uma reestruturação administrativa no Estado, eu faria parcerias com a iniciativa privada, tá certo? Procuraria a todo custo a volta da capacidade de investimento do Estado. Eu já fiz isso como prefeito de Natal. Quando eu assumi em 2013, sucedendo-me Carla de Souza em Natal, a cidade estava de cabeça para baixo. 6 meses de salário atrasado, 10 meses de terceirizados atrasados, colapso na educação, na saúde. E, naquele momento, nós fizemos uma reestruturação administrativa, momentaneamente diminuímos o tamanho da prefeitura, tá certo? Fizemos algumas concessões à iniciativa privada, né? E levamos Natal de novo a uma vida saudável financeiramente, com salários em dias, fornecedores em dia e capacidade de investimento, né? Porque um Estado que não tem capacidade de investimento como o nosso, há 13 anos, ele é um produtor de desigualdade, ele é um produtor de pobreza, tá certo? Então, o Rio Grande do Norte, há 13 anos, ainda está nessa crise fiscal, não é? Então, eu enfrentaria esse problema fiscal, que é o nosso principal problema. E nós precisamos ter capacidade de investimento, porque educação tem que ter investimento, saúde tem que ter investimento, agricultura tem que ter investimento, assistência social tem que ter investimento, políticas de geração de emprego e renda tem que ter investimento. A população está sempre crescendo e as demandas estão sempre aumentando, tá certo? Então, o meu foco seria a gestão, a reestruturação administrativa do Estado, tá certo? E também um foco para o desenvolvimento econômico, né? Agora, com relação ao enfrentamento da pandemia, a governadora está enfrentando todas as dificuldades com o governo federal, mas não é só ela, não. Todos os estados estão enfrentando porque a condução do governo federal, tá certo? Nessa pandemia, tem a marca da ineficiência e da irresponsabilidade. Prefeito, por falar em enfrentamento, em 18, eu sempre trago 18 porque essa é a nossa primeira conversa desde aquele pleito. E uma das falas da governadora, dos aliados, era o enfrentamento às famílias tradicionais do Estado, como os Rosados, os Maias, os Alves, e o senhor carrega Alves no sobrenome, Carlos Eduardo Nunes Alves. Como é que o senhor novamente poderá enfrentar uma eleição vindo esta situação das famílias tradicionais não estarem no poder? Olha, esse é um discurso para incautos, né? Há 20 anos atrás, eu fiz um manifesto, tá certo? Declarando a minha independência política, seguindo o meu próprio caminho na política, uma carreira solo, e cheguei 4 vezes à prefeitura de Natal, a capital. Nunca perdi uma eleição em Natal, a cidade que me conhece como gestor testado e aprovado.
Depois, o PT também não pode falar muito disso. Por quê? Fátima já votou em mim para prefeito de Natal. Em 2004, nós disputamos a prefeitura de Natal, ela não foi para o segundo turno e ela votou em mim no segundo turno e me apoiou. Em 2008, sabe quem eu apoiei para prefeito de Natal? Quem foi a minha candidata, a minha sucessão? Foi Fátima Bezerra. E ela aceitou de bom grado o meu apoio, fomos juntos para a rua, infelizmente perdemos a campanha. Em 2012, o PT não foi para o segundo turno e eu lá enfrentei o MDB, estava enfrentando o MDB, e quem veio me apoiar no segundo turno, inclusive gravou na televisão, no rádio e foi para a carreata comigo, a então deputada federal Fátima Bezerra, tá certo? Aí, em 18, apareceu contra as famílias e tal. Não se trata disso, tá certo? Isso não tem amparo na realidade dos fatos pretéritos, né? De maneira que, com relação a isso, eu não tenho essa preocupação, porque eu nunca fiz dos meus mandatos na vida pública, tá certo? Uma atitude de ficar, assim, escorado na sombra de sobrenome. Eu sempre fui à luta e eu sempre renovei os meus mandatos pelos projetos, pelos programas e pelas obras que eu consegui fazer como deputado estadual, como secretário de Estado e como prefeito de Natal 4 vezes, com maiorias cada vez mais crescentes, né? A última eleição para prefeito de Natal minha foi em 2016. Nós tivemos 64% dos votos. Os meus adversários, que eram 10 adversários, eles dividiram 26% da votação. 10 dividiram 26% da votação. Sabe o que é isso? Quanto mais Natal conhecia os nossos projetos, os nossos programas, as nossas obras, a forma austera, o gestor Carlos Eduardo, nós sempre conseguimos vencer as eleições. De maneira que não faço da minha vida. Sobrenome é uma coisa muito pessoal, uma coisa afetiva, de muita satisfação e orgulho, né? Mas na atividade política eu sou Carlos Eduardo. Com quem o senhor vem conversando? E aí eu pergunto, o senhor faria aliança com Rosalba Ciarline? Eu, inclusive, liguei para a Rosalba, ela não está em Mossoró, tá certo? Eu ia visitá-la. Eu liguei, ela estava em João Pessoa, em trânsito para Natal. Mas se ela estivesse aqui em Mossoró, eu ia visitar. Eu liguei para ela, disse, Rosalba, eu estou na sua terra e você não está aqui. Aí ela disse, eu tive que sair, fui a João Pessoa, Natal. Mas como eu espero voltar, que eu sou sempre muito bem recebido aqui, viu? Mossoró é muito simpática, as pessoas são muito dadas, eu gosto muito quando eu venho aqui, né? E eu vou voltar já. Então eu vou conversar com Rosalba, vou conversar com outras forças políticas, né? Eu sem nenhum preconceito. O PDT não se resume a Carlos Eduardo. Como é que tem tratado eleições o partido no Rio Grande do Norte? Bom, aí nós estávamos na pandemia, não é? Agora fui vacinado 2 vezes, graças a Deus, graças à ciência, né? E aí saí da toca. Sou o presidente estadual do partido, me reuni com o partido, é um partido pequeno, mas é um partido coeso, unido, né? O partido tomou essa decisão para que eu dispute a eleição majoritária no próximo ano, ou a governador ou a senador. Mas isso é uma construção, né? Então, esse é o ano do diálogo, esse é o ano da gente conversar. Por exemplo, eu tive uma agenda aqui com o prefeito da cidade, eu tive uma agenda aqui de entrevistas, mas, como eu disse aqui, eu tive uma agenda na Petrobras, eu tive uma agenda no Sindicato do Sal. Mas o partido vai ter candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal? Nós vamos disputar com a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e vamos disputar a eleição majoritária.
Eu quero agradecer aqui a participação do Giorgio, participando com a gente, do Luiz Aires também, João, da UPA do BH, muito obrigada aí pela audiência de toda a equipe da UPA. Temos também aqui a participação do Emanuel Nunes, professor economista, aqui fazendo questionamento para a gente. A gente quase não tem mais tempo, mas ele pergunta como é que o senhor visualiza um Rio Grande do Norte em situação pós-pandemia, necessitando de ações coordenadas por um governo para reestruturar e recuperar a economia e disparar o desenvolvimento no RN. Só tem 1 minuto para responder. Olha, meu caro professor, nós temos petróleo, gás, nós temos sal, nós temos minério, nós temos turismo, tá? Nós temos energia eólica, energia solar, nós temos barrilha. Nós temos muitas riquezas naturais e nós estamos precisando de um projeto de desenvolvimento econômico para transformar essas riquezas naquilo que é mais importante para uma cidade e para um estado, que é a geração de trabalho e salário para a nossa gente, além de divisas para o estado. Se tivesse mais tempo, eu discorreria com mais propriedade sobre esse tema que é muito peculiar, eu conheço bastante e tenho projetos nessa área para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Prefeito Carlos Eduardo Alves, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Muito obrigado a Carol e ao Praxedes. Isso. Muito obrigado, muito simpáticos vocês, viu? Muito bacana. E é isso que faz a cidade de Mossoró, né? Uma cidade pujante, uma cidade de um povo trabalhador, de um povo ordeiro, do qual eu sou fã. Né? Sem nenhuma concessão à demagogia, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. A gente agradece a audiência de você de casa. Boa noite, até amanhã. Seja sempre bem-vindo e fica aberto o convite para as próximas vindas. Ainda teve assunto que faltou Congresso Nacional, faltou CPI, faltou muita coisa. Fique à vontade. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã nos encontramos às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.